Na última conferência falamos sobre a teologia da Santa Missa, um pouco do rito romano e da necessidade de guardar esse rito em sua forma tradicional ou conforme a liturgia de São Pio X, ou seja, guardar o rito romano tradicional isento dos elementos acatólicos introduzidos pelos modernistas durante o século XX. Continuaremos, nesta conferência, a falar sobre a Santa Missa e concluiremos com uma noção mais clara de como deve assistir ou participar da Santa Missa. Pois bem, de maneira mais específica, na última conferência, falamos que a Santa Missa é a renovação incruenta daquele mesmo sacrifício de Cristo na cruz e que é absolutamente necessário para a nossa salvação que, de alguma forma, nos configuremos a nosso Senhor Jesus Cristo em sua morte na cruz. Na Epístola aos Romanos, o apóstolo São Paulo nos fala que essa configuração ou identificação com Cristo é já realizada no batismo, por onde somos, com Cristo, crucificados, sepultados e unidos de maneira real e sobrenatural em seu corpo místico, que é a Santa Igreja. Essa configuração com Cristo no batismo é realizada de maneira suficiente para a nossa salvação, mas nosso Senhor nos pede mais e, pela caridade, nos impele a mais. No Evangelho de São Mateus, vemos que ele nos pede que nos assemelhemos a Deus Pai em perfeição. E para isso, tende a ser necessária uma participação nossa mais eficaz na Santa Missa, onde devemos nos apresentar e nos oferecer em sacrifício com as nossas cruzes do dia a dia, em união com aquele mesmo sacrifício da cruz que é renovado no altar. E numa tal união em que as nossas cruzes, por assim dizer, e o nosso sacrifício se identifiquem com a cruz e o sacrifício de Cristo. Dessa forma, a Santa Missa passa a ser o centro da nossa vida católica, como deve ser, pois ela, de uma maneira mais excelente, não somente confere um mérito sobrenatural aos nossos sacrifícios e sofrimentos do dia a dia, que são consumados em seu valor sobrenatural, juntamente com a consumação do sacrifício de Cristo, que é renovado no sacrifício da Santa Missa, mas ela, a Santa Missa, também, de uma maneira mais excelente, passa a ocupar um lugar central da nossa vida espiritual e até das nossas devoções privadas, o que vai contra a chamada devócio moderna, que é uma corrente de espiritualidade deformante, nascida e desenvolvida com a decadência e o fim da Idade Média, no século XIV. Uma espiritualidade problemática, cujo maior expoente foi Tomás de Kempis, autor do famoso livro Imitação de Cristo, que é um livro que deve ser lido com ressalvas. E, se possível e preferível, com o auxílio de um diretor espiritual, para não cair em tendências voluntaristas ou pietistas que inclinam a um desprezo desordenado da nossa vida social e dos nossos deveres de estados enquanto leigos, o que é algo típico da devócio moderna. Mas sobre a devócio moderna, pretendo tratar em uma outra conferência. Então, como eu estava dizendo, a liturgia, em especial a Santa Missa, deve ser a fonte principal da nossa vida interior, da nossa santificação, no sentido de que todo o resto da nossa vida se ordena, direta ou indiretamente, à liturgia, à Santa Missa. E não se enganem achando que se chega a esse ponto através de um vasto estudo da liturgia ou da Santa Missa, pois um vasto conhecimento da liturgia romana tinha grande parte daqueles que impulsionaram o movimento litúrgico do século XX, que desde pelo menos o pontificado de Pio XI veio introduzindo elementos antilitúrgicos ou em oposição à tradição romana, até que culminaram na abominação que chamam de Missa Nova. Mas essa grande parte de incautos que impulsionou esse heretizante movimento litúrgico, no mínimo, carecia de um espírito católico, de um zelo pela tradição romana e pela doutrina católica. Afinal, tal movimento era mais movido por princípios e espíritos acatólicos ou antilitúrgicos, tal como as falsas dicotomia com viés marxista de Dom Baldwin, que mencionamos na conferência passada. No entanto, há uma grande utilidade de estudar a liturgia romana, especialmente através de escritos com um sentido mais espiritual, como os de Dom Prosper Ganranger, em especial para os senhores, é o livro do ano litúrgico e o seu comentário à Missa Tridentina, ou como o de São Leonardo de Porto Maurício, sobre as excelências da Santa Missa. No material bibliográfico desta conferência, que disponibilizarei
tanto no canal do YouTube quanto no grupo de catequese que criei. Colocarei links para baixar em PDF as obras mencionadas, apesar de haver versão física delas, mas são publicadas por editoras não tão católicas assim. Aliás, na referida obra sobre as excelências da Santa Missa, o santo autor, São Leonardo do Porto Maurício, afirma o seguinte: eis o meio mais adequado para assistir com fruto à Santa Missa. Consiste em irdes à igreja como se fosseis ao Calvário e de vos comportardes diante do altar, como faríeis diante do trono de Deus, em companhia dos santos anjos. Vede, por conseguinte, que modéstia, que respeito e que recolhimento são necessários para receber o fruto e as graças que Deus costuma conceder àqueles que honram, com sua piedosa atitude, mistérios tão santos. Fecha aspas. Então, pelo que disse São Leonardo de Porto Maurício, nessas palavras, e também pelo que havíamos dito anteriormente, a nossa participação na Santa Missa é tão maior ou mais efetiva quanto maior for a nossa união interior e mística com a vítima imaculada, que livremente se oferece em sacrifício em vista dos 4 fins que mencionamos na conferência anterior. E por isso a comunhão espiritual é capaz de ser tão efetiva quanto a comunhão espiritual, pois o limite dessa união interior e mística é o limite do nosso amor para com Deus, amor que nos unifica e nos identifica com o Divino Amado. Aliás, no último sábado em que alguns de nós nos juntamos nessa capela para rezarmos o rosário em grupo, aí fica um convite aí para os que não foram, expliquei também outras noções para compreender melhor a comunhão espiritual, em especial a oração, que é uma piedosa elevação da alma a Deus para bem conhecê-lo, adorá-lo, agradecê-lo e pedir-lhe o que necessitamos. Há 2 espécies de oração, a mental e a vocal. A oração vocal, mais comumente chamada de reza, é a que se faz com palavras tradicionais acompanhadas pela mente e o coração, tal como a Ave Maria ou o Pai Nosso. Devemos rezar a Deus em nome de Jesus Cristo, pois só por Ele, seu Filho e único mediador entre Deus e os homens, é que nossas rezas e boas obras adquirem valor sobrenatural. E é por isso também que a Santa Igreja costuma concluir as orações litúrgicas dizendo algo como: pelo vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Já a oração mental é definida assim por Santa Teresa. A oração mental não é senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós, com quem sabemos que nos ama. Podemos definir a oração mental também como um colóquio mental, íntimo e espiritual entre nós e nosso Senhor. Esse trato de amizade da oração desenvolve-se entre realidades sobrenaturais que estão fora do âmbito das faculdades humanas. Apenas a fé nos revela essas realidades sobrenaturais com certeza, conquanto sem dissipar o mistério que as envolve. Portanto, é também graças às certezas da fé, apesar das obscuridades que ela deixa, que se fará esse trato de amizade para com Deus, que sabemos que nos ama. O amor de Deus por nós é certo. A tomada de contato com Ele por meio da fé é uma verdade certa. Mas, ao contrário do que querem esses protestantes que se dizem católicos carismáticos, a penetração sobrenatural em Deus pode ainda assim se produzir sem nos deixar uma luz, um sentimento ou qualquer experiência da riqueza que aí fomos aurir. E por isso também é útil fazer um breve exame ou uma reflexão da oração feita, perguntando-nos se ela foi feita mal. Qual consequência prática poderia ser tirada dela? Se há um ponto para ser melhor meditado ou refletido diante da presença de Deus. E esse mesmo exame convém fazer após uma meditação, que pode ser feita em conjunto com a oração mental. Por exemplo, é possível contemplar o mistério do rosário com auxílio de um colóquio mental com Nosso Senhor. Ou ainda, outro exemplo, é possível pegarmos como alimento espiritual parte de um texto do missal do dia e ir remoendo esse alimento espiritual na meditação e na oração mental, mesmo durante a missa, mesmo que não tenhamos o missal em mãos na hora. Podemos ler os textos antes de vir para a missa, em casa,
ver as leituras do dia e daí ir meditando até a comunhão, em especial durante a Santa Missa. Aliás, há uma tendência, quando estamos com missal em mãos, em nos deixar levar por certa curiosidade, detendo-nos mais nos textos daquela missa do que naquilo mesmo para o que os textos estão destinados. No caso, a oração em ordem a nos dispor mais perfeitamente para nos unir à vítima que está sendo imolada no altar. Essas noções são fundamentais para entender como deve ser, na Santa Missa, a nossa assistência. E quando falamos em assistir à Santa Missa, falamos no sentido não de ver com os olhos, como quem vê um vídeo, mas sim no sentido de dar assistência. E assistência através da união com a cabeça, o Cristo, que oferece o seu corpo místico a Deus Pai em um único sacrifício que é eternamente renovado no tempo e no espaço, como foi profetizado em Malaquias, capítulo 1, versículo 11, onde se diz, abre aspas, desde o nascer do sol até o pôr do sol, o meu nome é grande entre as nações, e entre todos os lugares se sacrifica e se oferece a meu nome uma oblação pura. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Fecha aspas. Além disso, dessas noções fundamentais, podemos ver com mais clareza quão longe estão os modernistas do verdadeiro espírito católico na liturgia e na Santa Missa. E esse afastamento do que deve ser a participação do fiel na Santa Missa não surgiu com a dita Missa Nova de Paulo VI, que ainda continua a insistir numa participação mais exterior do homem. Por isso que comumente vocês vão ver palmas, pessoas pulando, assistindo a missa e barbaridades assim. Mas essa tendência surgiu bem antes, já no início do século XX, com o movimento litúrgico, de querer uma participação mais externa, inclusive sob o falso pretexto de que o Papa São Pio X pedia uma participação ativa dos fiéis na Santa Missa. Em realidade, ao contrário do que querem os modernistas e os ignorantes enganados por eles, a expressão participação ativa jamais foi usada pelo Papa São Pio X em seu motu próprio, conhecido como Tra le Sollicitudini. Ao menos não no idioma original, que é o latim, mas isso daí foi introduzido por um padre jesuíta no idioma em italiano, e depois os demais idiomas se basearam no italiano, adotando essa expressão participação ativa, que acabou sendo como que um cavalo de Troia, que os modernistas começaram a quebrar a muralha, que é a liturgia romana tradicional, até conseguir destruí-la totalmente com o abominável Novus Ordo de Paulo VI, como falamos na conferência passada. E ao nos atacar na liturgia, e em especial na Santa Missa, os modernistas e os demais inimigos da Igreja nos atacaram naquilo que deveria ser o centro da nossa vida, para o qual todo o resto deveria estar ordenado. E para isso, também atacaram o clero católico, infiltrando nela agentes revolucionários mais ou menos conscientes para fazer a Igreja ir se rendendo ao mundo moderno e para mais tarde destruir o rito de ordenação sacerdotal e episcopal e a própria noção católica de sacerdócio, que é a razão pela qual o rito de Paulo VI para a ordenação sacerdotal não pode ser considerado válido, menos ainda o episcopal, pois sua noção de sacerdote não é nada católico. Todavia, assim como está profetizado que o santo sacrifício de Nosso Senhor é perpetuado no tempo e no espaço, está profetizado aquilo mesmo que um sacrifício assim supõe, ou seja, sacerdotes, que fazem as vezes de Cristo, como profetizado em Jeremias, capítulo 33, versículo 18. Portanto, para concluir, oferecemos-nos em sacrifício em união com Cristo na Santa Missa, pedindo também por mais sacerdotes integralmente católicos e firmes
e intransigentes em preservar a doutrina católica e a tradição latina em sua integridade, rejeitando inovações de espíritos acatólicos do século XX.